Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão assistindo a mais uma pílula do FIND. Eu sou Lines Pessoa, economista e pesquisadora do FIND, e hoje estou aqui com Lígia Bahia, médica especialista em saúde pública e professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lígia, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu é que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, estou muito honrada de estar aqui. Lígia, nós sabemos que a saúde ela foi instituída como direito da sociedade e dever do Estado no Brasil, sem haver uma definição e um consenso acerca de como ocorreria o seu financiamento. Desde então, nós vemos que o subfinanciamento da saúde pública é um grave e constante problema, que impossibilita que o SUS atue de acordo com as suas diretrizes. Na atual crise sanitária, o setor de saúde ele tem um papel central, de modo que um sistema público de saúde bem estruturado e com recursos suficientes é essencial. Você acha que essa crise trouxe algum avanço em relação à questão do subfinanciamento da saúde pública no Brasil? Bem, eu penso que pelo menos a gente está conversando sobre isso, né, aqui. Então, acho que isso é um certo avanço, porque não havia sequer, digamos assim, essa interdisciplinaridade, né? O tema do financiamento da saúde ele ficou restrito a profissionais de saúde, ao Conselho Nacional de Saúde. Depois da Constituição, o que aconteceu é que a gente teve um fenômeno muito legal, né, de participação conjunta de diversos setores, de diversos movimentos sociais, uma compreensão que haveria uma seguridade social, né? Seguridade social, portanto, assistência social, saúde e previdência. Então, isso para nós era um valor importantíssimo, né? Nós queríamos um sistema de proteção social, mas depois da Constituição, esses segmentos, né, saúde, assistência social e previdência se separaram. Então, logo virou assim, não podemos, o problema sempre da reforma da Previdência, né? Se tornou, digamos assim, uma agenda prioritária para o país. A assistência social caminhou de um outro jeito, né? Logo, digamos assim, com os governos mais progressistas, ela se tornou muito relevante e a saúde ficou ali no seu canto. Então, o que aconteceu, e que é muito importante a gente esclarecer, é que a Constituição, ela previu um orçamento da Seguridade Social, orçamento que existe até hoje. Entretanto, esse orçamento da Seguridade Social, ele nunca foi realmente respeitado, né? Então, ele existe formalmente, mas não existe um orçamento da Seguridade Social. E a gente, então, tinha uma ideia de que 30% do orçamento da Seguridade Social viria para a saúde. Mas isso não aconteceu de jeito nenhum, pelo contrário. O Antônio Brito, quando ele foi ministro da Previdência Social, ele retirou os recursos da Previdência Social do financiamento da saúde. Eu não sei se fica claro isso que eu estou dizendo, mas isso foi um desastre. A saúde ficou sem financiamento. Na época, o ministro era o Jatene. O Jatene era um médico muito prestigiado, um cirurgião cardíaco de São Paulo, daqueles médicos que atendem todos os políticos, e conseguiu, então, instituir a CPMF. Então, já era uma gambiarra da gambiarra da gambiarra, né? Então, um conjunto de estratégias de financiamento que, obviamente, sempre foram muito insuficientes em relação ao previsto na Constituição, considerando um orçamento de Seguridade Social com 2 novas contribuições sociais, né, que foram criadas naquele momento para financiar a Seguridade Social. Então, deixa eu falar de outra maneira, acho que vai ficar mais claro. Foram criadas 2 novas contribuições para financiar a Seguridade Social, considerando, então, a gente teria a contribuição previdenciária e 2 novas contribuições. Com isso, a gente teria um orçamento de Seguridade Social suficiente para financiar a saúde. O que ocorreu? Ocorreu que essas 2 novas contribuições, criadas pela Constituição, elas foram retiradas, elas foram subtraídas do orçamento da Seguridade Social e passaram a constar, né, a serem utilizadas pelo orçamento da União. Então, é isso que aconteceu. A gente teve uma desmontagem
no sentido orçamentário do conceito de Seguridade Social aprovado na Constituição. E desde então o subfinanciamento do SUS realmente se tornou constante, né? Porque nunca se teve a quantidade de recursos necessários para que, de fato, o SUS fosse aquilo que se propõe. Exatamente. A gente tem um SUS diferente daquele SUS aprovado na Constituição. O SUS aprovado na Constituição, ele integra a Seguridade Social. Hoje a gente tem um SUS separado da Seguridade Social. Assim como a gente tem uma assistência social e a gente tem uma previdência social, né? Só para vocês terem um exemplo, as pessoas mais jovens, eu acho que esse exemplo é muito claro. Logo depois da Constituição, quando Collor foi eleito, ele criou de novo o Ministério da Previdência e Trabalho. Isso para nós foi um pesadelo, porque justamente o que a gente queria, o que a gente precisa, é de uma seguridade social desvinculada do trabalho. Quer dizer, os direitos sociais, eles são direitos sociais independente da condição laboral, né? Então, essa recriação do Ministério da Previdência e Trabalho, eu acho que ela didaticamente ajuda a compreender esse processo, né? Então, o presidente da República eleito, né, o Collor, presidente da República eleito, sim, discordava radicalmente, né, da concepção de Seguridade Social aprovada na Constituição de 88, né? Sim, e aí agora que nós temos a emenda 95, ainda tem mais um entrave no financiamento da saúde pública. Agora a emenda 95, ela é, digamos assim, alguma coisa que asfixia, né, qualquer possibilidade de termos um sistema progressivo, né? E também outro exemplo que eu acho muito interessante é que vários países agora na pandemia aprovaram, né, legislações, normas, etc., de garantia de orçamento crescente para a saúde. É o contrário, né? Os movimentos no mundo hoje reconhecem que é preciso não só ter orçamento crescente, como garantir, do ponto de vista legal, essa regra, né? Os orçamentos para a saúde são crescentes. E aqui no Brasil, a gente, nesse ano, a gente se arrisca, né? Pelo menos até agora, o orçamento será decrescente para a saúde. O que é alguma coisa, assim, inacreditável, né? Inacreditável que a gente tenha menos recursos para a saúde esse ano do que teve no ano passado, né? Com certeza, com certeza. Apesar do Brasil dispor de um sistema universal de saúde, né, nós sabemos que a medicina privada no Brasil ela nunca foi revogada e nem mesmo desestimulada. Né? Na verdade, diversas medidas governamentais das últimas décadas estimularam o consumo de saúde privada. Esses estímulos, somados ao constante subfinanciamento da saúde pública, fazem com que, na prática, o SUS ele não seja universal, né, mas sim focalizado para a parcela da sociedade que tem menor renda. Então, considerando o avanço da medicina privada no Brasil, você acredita que há volta na mercantilização da saúde e que o SUS, de fato, possa se tornar um sistema universal de saúde? Veja, assim, primeiro, né, o SUS ele não é tão focalizado assim, né, porque alguns procedimentos de alto custo continuam sendo realizados pelo SUS, transplantes, hemodiálise, etc. Então, ele é focalizado, mas ele funciona como resseguro para a medicina privada, né? Quando custa muito alto, então aí entra o SUS, né? Com fornecimento de medicamentos que são muito caros, etc. Tudo isso é SUS. Então, é interessante, porque, de certo modo, tem uma vinculação aí do SUS com os ricos muito ricos. Não é? Tem rico muito rico que tem carrão, motorista pegando medicamento na fila do SUS. E é fato, né? Então, não é tão simples, né? Mas a medicina privada avançou muito no Brasil e não é assim o sistema de saúde universal, né? O sistema de saúde universal coíbe, de alguma maneira, a medicina privada. Isso não ocorreu no Brasil, pelo contrário. Há vários estímulos, né, fiscais,
simbólicos para o avanço da medicina privada, né? A começar pelos nossos governantes que só usam a medicina privada, né? Então, veja, Boris Johnson, né? Só para dar um exemplo, Boris Johnson foi atendido pelo NHS. Né? E o Boris Johnson, digamos, ele não é a favor do NHS, mas ele foi atendido pelo NHS. Nossos presidentes são a favor do SUS, mas não são atendidos no SUS. Então, né? Só isso já eu acho que explica muito, né? Enfim, então são vários estímulos para a medicina privada e assim não tem SUS universal, né? Com esses estímulos, é um vetor anti-SUS, né? A medicina privada funciona, não, digamos assim, impedindo que o SUS seja universal. Agora, é muito difícil, né? É muito difícil a gente prever esse futuro. Pela primeira vez, o SUS aparece para a população como alguma coisa, assim, um talismã, né? Todo mundo diz, mas olhe se não tivesse o SUS. Olhe o SUS, positivamente, né? Porque anteriormente o SUS aparecia como lugar assim, as pessoas diziam, vai cair no SUS. Olha, Deus me livre, tem que ir para o SUS. E atualmente não, atualmente há um certo reconhecimento da capacidade de proteção do SUS. Mas isso não tem nenhuma expressão, digamos assim, de apoio real ao SUS, nenhuma. O SUS continua desfinanciado, sucateado, sem profissionais de saúde, né? Profissionais de saúde, que eu digo os melhores profissionais de saúde, sem planejamento. Então, o que a gente pode dizer? Não sei, né? Não sei. Tomara que essa crise, né? A gente está vivendo uma baita crise, né? Sanitária, humanitária, econômica, política. Tomara que a gente consiga sair da crise com um legado, né? De maior solidariedade, de maior compreensão, mas não é muito fácil, porque as nossas classes médias no Brasil, elas não são muito favoráveis ao SUS, embora elas sejam muito favoráveis à universidade pública. Querem que seus filhos estudem em universidade pública, reconhecem que a qualidade da universidade pública é melhor, embora as nossas universidades sejam também, as salas de aula são feias, etc., mas aí tudo bem. Mas não querem, não gostam do atendimento propiciado pelo SUS. Então, tudo isso também é bastante, a gente não consegue falar sobre isso em 5 minutos, né? Tem todas as relações entre os médicos, né? Os relacionamentos sociais entre médicos e as pessoas que frequentam os salões da sociedade, um pouco Balzac, né? Explica isso, assim, essas relações sociais que vão se estabelecendo, etc. Por exemplo, a doutora Nise, né, que vai ser uma depoente da nossa CPI da pandemia. A doutora Nise Yamaguchi, né, que defendeu a cloroquina o tempo todo, ela é médica de pessoas muito ricas. Muito ricas. Daí ela tem um prestígio, né? Ela tem um prestígio, digamos assim, por estar inscrita em ambientes que são ambientes nos quais circulam pacientes, políticos, pessoas, empresários. Então, isso é um pouco assim, são teias, né, sociais bem complexas, mas isso, assim, outras sociedades também tinham, né? E nem por isso deixaram de construir seus sistemas públicos universais. É possível construir um sistema público universal e é desejável. Por quê? Por exemplo, os ingleses são mais ricos e mais aristocráticos do que nós, né? Veja, a sociedade mais rica e mais aristocrática. E nem por isso deixou de querer, né, de gostar muito do seu sistema público universal. Então, acho que no Brasil a gente tem um desafio, né, mas é um desafio que nós sempre soubemos que ele era um desafio grande.
é possível, mas nós precisamos, inclusive, continuar conversando, né? Conversando, por exemplo, na universidade, né? A universidade tem plano privado de saúde para os seus professores e funcionários, né? Então, só para concluir, é muito comum assim, que uma pessoa da educação seja a favor da educação pública de qualidade, o ensino gratuito, etc., mas adora um plano de saúde. Então, a gente precisa conversar, né? Conversar o que é isso, né? Como é que a gente pode pensar um país que não tenha um sistema de saúde público potente, né, capaz de ser barreira para uma pandemia no mundo de hoje, né? Ainda mais que a situação de pandemia é um momento ideal, né, assim, para o desenvolvimento, né, da saúde Exatamente. pública e a estruturação de um sistema de saúde que seja mais... que tenha, né, os recursos que são necessários para, de fato, ele ser universal, que é essencial. Mas então, Lígia, muito obrigada por você ter aceitado o convite do FIND, e eu queria convidar todos e todas para assistir as outras pílulas que estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Muito obrigada aos que nos assistiram, e vocês podem conhecer mais sobre esse grupo de pesquisa em financiarização e desenvolvimento acessando o nosso site ou através das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada, Lígia. Muito obrigada a você, Lili. Tchau, obrigada.